Você está num grupo de amigos e alguém pergunta: por que você nunca fez uma tatuagem? E a pessoa responde: não sei, nunca quis. Ou então, não é comigo. Ou ainda, prefiro não marcar meu corpo permanentemente. E aqui está algo fascinante. Enquanto a sociedade inteira parece estar cada vez mais tatuada, existe um grupo significativo de pessoas que simplesmente nunca sente vontade. Não é medo. Não é falta de oportunidade. Não é nem questão financeira. É algo mais profundo. É uma escolha psicológica que diz muito sobre como essas pessoas funcionam. Bem-vindo ao Curiosidades sobre Saúde. Hoje vamos mergulhar na psicologia intrigante de pessoas que nunca se tatuam. E antes que você pense que isso é sobre julgar quem tem ou quem não tem tatuagem, para. Porque não é. É sobre entender um padrão psicológico específico que a ciência descobriu em pessoas que escolhem manter a pele sem marcas permanentes. E aqui está o que pesquisadores descobriram. Existe um perfil psicológico consistente. Características de personalidade que aparecem com muito mais frequência em pessoas que nunca se tatuam. E quando você entender quais são, muita coisa vai fazer sentido. Antes de continuar, faz o teste rápido. Você tem tatuagem ou não? Comenta tenho ou não tenho, porque eu quero saber quem vai se identificar com esse vídeo. E já deixa aquele like se você quer entender o que a ciência diz sobre a psicologia de quem escolhe não tatuar o corpo. Porque o que você vai descobrir aqui vai além do óbvio. Vai te mostrar como escolhas sobre o corpo revelam aspectos profundos da personalidade, do processamento de decisões e da relação com o tempo e a identidade. Primeiro, vamos deixar uma coisa muito clara. Não estamos falando de pessoas que não têm tatuagem porque nunca pensaram nisso, ou porque estão planejando fazer no futuro, ou porque fatores externos impedem. Estamos falando de um grupo específico. Pessoas que conscientemente escolhem não se tatuar, que tiveram oportunidades, que pensaram sobre isso, mas que simplesmente sentem que não é para elas. E aqui está o dado surpreendente. Pesquisadores da Universidade do Texas estudaram padrões de decisão sobre modificação corporal permanente e descobriram que aproximadamente 40% da população adulta em países ocidentais se encaixa nesse perfil. Nunca fez e provavelmente nunca vai fazer tatuagem. E não é por acaso. Existe uma psicologia consistente por trás. Então, vamos mergulhar nos 5 traços psicológicos principais que a ciência identificou em pessoas que escolhem não se tatuar. E atenção, você pode ter alguns desses traços e ter tatuagem. Você pode não ter nenhum e não ter tatuagem. Estamos falando de tendências, não de regras absolutas, mas os padrões são estatisticamente significativos e fascinantes. O primeiro traço psicológico é o mais forte de todos, e talvez o mais revelador sobre como essas pessoas funcionam. Pessoas que não se tatuam tendem a ter o que psicólogos chamam de aversão à permanência não reversível. Não é medo de compromisso em geral, é especificamente desconforto com decisões que não podem ser desfeitas. Pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um estudo fascinante. Eles apresentaram cenários de decisão para grupos com e sem tatuagem. Os cenários variavam em grau de reversibilidade. Sabe o que descobriram? Pessoas sem tatuagem consistentemente demonstraram maior desconforto com decisões permanentes, mesmo quando gostavam do resultado potencial. Não era sobre não gostar da tatuagem. Era sobre não gostar da impossibilidade de mudar de ideia. E aqui está o insight psicológico profundo. Essas pessoas valorizam flexibilidade futura acima de expressão presente. Elas pensam, e se meus gostos mudarem? E se eu não for mais a mesma pessoa daqui 10 anos? E se eu me arrepender? E sabe o que isso revela? Uma consciência aguda de que a identidade é fluida, de que pessoas mudam, de que o eu de hoje pode não ser o eu de amanhã. Um estudo publicado no Journal of Personality Research mostrou que pessoas com esse traço tendem a ter maior autoconsciência sobre sua própria mutabilidade. Elas sabem que mudam e não querem que o corpo carregue marcas de versões antigas de si mesmas. E aqui está a parte interessante. Isso não é insegurança. É, na verdade, uma forma sofisticada de autoconhecimento. É saber que você é obra em andamentos, não obra finalizada. Então, enquanto para algumas pessoas tatuagem é celebração de um momento, uma fase, uma conquista, para esse grupo tatuagem seria aprisionamento de uma versão de si que pode não existir mais no futuro. Comenta flexível, se você se identificou com isso. O segundo traço psicológico é igualmente revelador. E explica muito sobre como essas pessoas tomam decisões. Pessoas que não se tatuam tendem a ter o que psicólogos chamam de processamento de decisão analítico prolongado. Basicamente, elas precisam de muito tempo, muita análise e muita certeza antes de tomar decisões permanentes. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram processos de tomada de decisão em relação a modificações corporais. E descobriram algo fascinante. Pessoas que têm tatuagens tendem a usar mais processamento intuitivo emocional. Sinto que quero, então faço.
Pessoas sem tatuagem tendem a usar mais processamento racional avaliativo. Analiso todas as variáveis antes de decidir. E aqui está o que acontece. Quando você analisa uma tatuagem racionalmente, as variáveis são muitas. Vai continuar bonita quando eu envelhecer? Vai afetar oportunidades profissionais? Vai combinar com todas as versões futuras de mim? O significado vai permanecer relevante? E quanto mais você analisa, mais razões você encontra para hesitar. Um estudo mostrou que pessoas com esse perfil frequentemente relatam: eu já pensei em fazer tatuagem várias vezes, mas nunca cheguei a um ponto de certeza absoluta. E sabe por quê? Porque certeza absoluta sobre algo permanente é quase impossível de alcançar, através de análise racional. Sempre vai ter uma variável não considerada, um futuro imprevisível, um risco residual. Então essas pessoas ficam em análise perpétua. Não por indecisão patológica, mas por padrão cognitivo analítico, aplicado a uma decisão que, por natureza, exige salto de fé. E aqui está a verdade. Não é que elas não consigam decidir. É que o tipo de certeza que elas precisam para decisões permanentes é incompatível com a natureza imprevisível da vida. Então, elas escolhem não escolher e mantêm a opção aberta indefinidamente. Comenta analítico, se esse é você. O terceiro traço psicológico é mais sutil, mas extremamente revelador sobre a relação dessas pessoas com identidade. Pessoas que não se tatuam tendem a ter o que psicólogos chamam de identidade fluida, não marcada. Elas não sentem necessidade de declarar quem são através de símbolos externos permanentes. Pesquisadores da Universidade da Califórnia estudaram a relação entre tatuagens e construção de identidade. E descobriram algo interessante. Para muitas pessoas com tatuagens, a marca no corpo é parte do processo de definição de identidade. É uma forma de dizer: isso é quem eu sou. Isso é importante para mim. Isso me representa. Mas pessoas sem tatuagem tendem a ter uma relação diferente com a identidade. Elas não sentem necessidade de defini-la externamente. Ou mais precisamente, elas não sentem necessidade de fixá-la. Um estudo publicado na revista Identity, An International Journal, mostrou que pessoas sem tatuagem frequentemente descrevem sua identidade como algo interno, mutável e não dependente de expressões externas. Elas pensam: eu sei quem eu sou sem precisar anunciar. E quem eu sou pode mudar, então por que fixar em símbolos permanentes? E aqui está o insight psicológico profundo. Para essas pessoas, identidade é processo, não produto. É algo que você vive, não algo que você declara. Então a ideia de resumir aspectos importantes de si em imagens permanentes no corpo parece reducionista. Parece limitar a complexidade do que elas são a símbolos fixos. E sabe o que isso revela? Uma forma de autopercepção que valoriza amplitude e mutabilidade sobre definição e fixação. Não é falta de identidade, é excesso de consciência sobre a complexidade dela. Comenta fluido se você se vê assim. O quarto traço psicológico vai surpreender muita gente, porque vai contra o estereótipo. Pessoas que não se tatuam tendem a ter o que psicólogos chamam de conformidade seletiva consciente. Não é conformismo cego, é escolha deliberada de não se destacar visualmente sem propósito específico. Pesquisadores da Universidade de Princeton estudaram motivações para modificação corporal versus manutenção de aparência convencional. E descobriram algo contraintuitivo. Muitas pessoas pensam que quem não tem tatuagem é conservador ou tem medo de julgamento. Mas o estudo mostrou que para muitas pessoas sem tatuagem, a escolha vem de um cálculo diferente. Não vejo valor em me destacar visualmente quando posso me destacar de formas mais significativas. Essas pessoas não têm medo de não conformidade. Elas simplesmente escolhem suas batalhas. Elas pensam: prefiro ser julgado pelo que faço, pelo que digo, pelo que crio, não pelo que está desenhado na minha pele. É uma forma pragmática de navegar a sociedade, é reconhecer que a aparência física gera julgamentos e decidir estrategicamente não dar munição para julgamentos baseados em modificação corporal. Um estudo mostrou que pessoas com esse perfil frequentemente são não conformistas em outras áreas. Ideias, carreiras, escolhas de vida, mas escolhem manter a aparência relativamente convencional como estratégia de redução de fricção social desnecessária. E aqui está a verdade. Isso não é covardia. É pragmatismo. É entender que você tem quantidade limitada de energia para gastar em lutas sociais e escolher não gastar em aparência. Comenta estratégico se você faz essas escolhas pragmáticas. E agora vem o quinto traço psicológico. E talvez o mais profundo de todos. Pessoas que não se tatuam tendem a ter o que psicólogos chamam de relação reverente com o corpo como é. Não é necessariamente amor total pelo corpo. É mais uma sensação de que o corpo já é completo como veio. Pesquisadores da Universidade de Yale estudaram percepções sobre corpo e modificação.
e descobriram algo bonito. Pessoas sem tatuagem frequentemente descrevem o corpo como algo que elas habitam, não algo que elas criam, como uma casa herdada, não uma casa construída. E sabe o que isso significa? Que modificar permanentemente parece alterar algo que não é totalmente delas para alterar. Parece interferir em algo que tem valor na sua forma original. Não é questão religiosa necessariamente. É mais uma sensação filosófica de que o corpo tem uma integridade própria que merece ser respeitada. Um estudo mostrou que pessoas com esse traço frequentemente usam frases como: meu corpo é bom assim, não precisa de nada permanente, prefiro deixar como veio. E aqui está o que isso revela: uma relação com o corpo baseada em aceitação, não em transformação, baseada em gratidão pelo que é, não em busca pelo que poderia ser. Não significa que elas não cuidam do corpo. Significa que o cuidado vem na forma de manutenção, não de modificação permanente. É como a diferença entre cuidar de um jardim herdado, mantendo suas características originais, versus redesenhar completamente o paisagismo. Ambos são válidos, são apenas filosofias diferentes. Comenta reverente, se você sente isso pelo seu corpo. Agora vamos falar de algo que ninguém menciona, mas é absolutamente crucial. A diferença entre não ter tatuagem por escolha versus por conformidade social não questionada. Porque existe uma diferença enorme entre pensei sobre isso profundamente e escolhi não fazer, versus nunca nem considerei, porque não é o que pessoas como eu fazem. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram o que eles chamam de escolhas por reflexão versus escolhas por default cultural. E descobriram que a motivação por trás da ausência de tatuagem importa psicologicamente. Pessoas que conscientemente escolheram não se tatuar após reflexão genuína tendem a ter maior clareza sobre valores, preferências e identidade. Pessoas que simplesmente nunca consideraram porque não faz parte do seu meio social tendem a ter menor exploração de identidade pessoal. E aqui está a distinção crucial. O primeiro grupo escolheu. O segundo grupo foi escolhido por circunstâncias. Então, se você não tem tatuagem, vale a pena perguntar: isso é escolha consciente ou absorção acrítica de normas do meu ambiente? Porque ambas resultam em pele sem tatuagem, mas psicologicamente são completamente diferentes. Uma vem de autonomia, a outra vem de conformidade passiva. E só você sabe qual é a sua. Comenta aí escolhi, se foi decisão consciente. Ou default, se você nunca realmente pensou sobre isso. Agora vamos ao elefante na sala. Tatuagem se tornou tão comum que não ter virou quase uma forma de não conformidade inversa. Pesquisadores estudaram tendências de modificação corporal nas últimas 3 décadas e descobriram algo fascinante. Em 1990, aproximadamente 10% da população adulta em países ocidentais tinha tatuagem. Em 2025, esse número está próximo de 45%. O que isso significa? Que ter tatuagem deixou de ser contra a cultura e virou mainstream. E, ironicamente, não ter virou a exceção. E isso cria uma dinâmica psicológica interessante para pessoas que escolhem não se tatuar. Elas estão indo contra uma tendência cultural massiva. E sabe o que pesquisadores descobriram? Pessoas que conscientemente escolhem não se tatuar em ambientes onde tatuagem é norma tendem a ter forte senso de identidade independente de tendências sociais. Elas não estão fazendo porque está na moda. E não estão deixando de fazer porque está na moda. Elas estão fazendo escolhas baseadas em valores e preferências pessoais, independente de pressão social em qualquer direção. E isso é psicologicamente significativo, porque revela autonomia genuína. Comenta independente, se você toma decisões independente de tendências. Agora, vamos falar de algo crucial. Nada disso significa que ter tatuagem é impulsivo, irreverente ou menos analítico, porque seria completamente falso e injusto criar essa dicotomia. Existem pessoas profundamente reflexivas, analíticas e conscientes que têm tatuagens cheias de significado. Existem pessoas impulsivas e irreverentes que nunca se tatuaram por pura inércia. O que estamos falando aqui são tendências estatísticas em grupos grandes, não verdades absolutas sobre indivíduos. Pesquisadores deixam muito claro: personalidade é multifacetada. Uma escolha sobre tatuagem não define quem você é completamente. O que essa ciência mostra é que existem correlações entre certos traços de personalidade e certas escolhas. Mas correlação não é destino, não é definição, não é julgamento. Então, se você tem tatuagem e se identificou com traços de quem não tem, isso não é contradição. É complexidade humana. E se você não tem tatuagem e não se identificou com nada que foi dito, isso também é completamente válido. Você é indivíduo, não estatística. O objetivo aqui não é criar caixinhas, é oferecer lentes de autoconhecimento para quem se identificar. Comenta complexo. Se você entende que personalidade é mais nuançada que qualquer categoria. Agora vamos à parte mais prática.
O que fazer com essas informações? Se você não tem tatuagem e se identificou com os traços, agora você tem linguagem para explicar uma escolha que talvez sempre foi intuitiva. Você pode dizer, não é falta de coragem, é valorização de flexibilidade futura. Não é conformismo, é pragmatismo estratégico. Se você não tem tatuagem e não se identificou, isso é convite para reflexão. Por que realmente você não tem? É escolha consciente baseada em valores? É medo de julgamento? É simplesmente nunca ter pensado seriamente sobre isso? Não existe resposta certa, mas existe valor em saber sua resposta. Se você tem tatuagem, isso te ajuda a entender pessoas que fazem escolha diferente. Não é que elas não entendem o valor de tatuagem, é que elas valorizam coisas diferentes. Reversibilidade, flexibilidade, não fixação de identidade. E se você está na dúvida sobre fazer ou não fazer tatuagem, agora você tem perguntas melhores para fazer a si mesmo. Eu valorizo expressão permanente ou flexibilidade futura? Eu processo decisões intuitivamente ou analiticamente? Eu sinto necessidade de marcar identidade externamente, ou ela vive internamente para mim? Eu vejo meu corpo como canvas para a criação ou como integridade a ser preservada? Não existe resposta certa. Existe apenas sua resposta. E conhecer sua psicologia te ajuda a tomar decisão alinhada com quem você realmente é, não com pressão social em qualquer direção. Comenta clareza, se isso te ajudou a entender melhor suas próprias escolhas. Então vamos recapitular essa jornada pela psicologia de quem nunca se tatua. Você descobriu que pessoas que escolhem não se tatuar tendem a ter 5 traços psicológicos principais: aversão à permanência não reversível, processamento de decisão analítico prolongado, identidade fluida não marcada, conformidade seletiva consciente e relação reverente com o corpo como é. Você entendeu que existe diferença crucial entre não ter tatuagem por escolha consciente versus por conformidade social não questionada. Você viu que em sociedade onde tatuagem virou mainstream, não ter é quase uma forma de não conformidade inversa. E você aprendeu que nada disso é julgamento sobre ter ou não ter tatuagem, é apenas mapeamento de padrões psicológicos que ajudam no autoconhecimento. Mas aqui está a lição mais importante de todas. Suas escolhas sobre seu corpo dizem algo sobre como você funciona psicologicamente, mas não te definem completamente. Você não é apenas a pessoa que tem ou não tem tatuagem. Você é a soma de milhares de escolhas, valores, experiências e nuances. E entender a psicologia por trás de uma escolha específica não te coloca numa caixa. Te dá ferramentas para conhecer melhor os padrões que guiam suas decisões, e autoconhecimento nunca é limitante. É sempre libertador. Porque quando você entende por que você faz o que faz, você pode escolher conscientemente se quer continuar fazendo ou se quer mudar. E essa é a verdadeira autonomia. Escolher baseado em clareza, não em inércia ou pressão externa. Então seja você alguém com o corpo coberto de tatuagens, alguém sem nenhuma marca permanente, ou alguém no meio do caminho, o que importa é que suas escolhas sejam conscientes, que sejam suas, que sejam reflexo de quem você realmente é, não de quem você acha que deveria ser. Porque no final, seu corpo é seu, sua identidade é sua, suas escolhas são suas, e quanto mais você se conhece, melhores escolhas você faz, em todas as áreas da vida. Agora eu quero saber de você. Você tem tatuagem ou não? E por quê? Comenta e conta a sua história. Porque eu quero saber as motivações reais de vocês. Você se identificou com algum dos 5 traços? Comenta qual te descreveu melhor. Flexível, analítico, fluido, estratégico ou reverente. Você já pensou seriamente em fazer tatuagem, mas nunca fez? Ou nunca nem passou pela sua cabeça? Conta nos comentários. Se você tem tatuagem, você entende melhor agora por que algumas pessoas escolhem não ter? Comenta sim ou ainda acha que é medo ou falta de coragem. Marca aquele amigo que nunca fez tatuagem e sempre é questionado sobre isso. Esse vídeo pode ajudar a explicar. Se você chegou até aqui, você faz parte do nosso grupo de pessoas que buscam entender os porquês psicológicos por trás de escolhas cotidianas. Deixa aquele like. Se esse vídeo te deu uma perspectiva nova sobre uma escolha que parece simples, mas é psicologicamente complexa. Compartilha com quem está em dúvida sobre fazer ou não fazer tatuagem. Isso pode ajudar no processo de decisão. E ativa o sininho porque no próximo vídeo vamos falar sobre a psicologia das pessoas que mudam completamente de visual de tempos em tempos. E a ciência vai explicar o que cabelo, roupa e aparência dizem sobre estabilidade emocional e identidade. Aqui no Curiosidades sobre Saúde, a gente explora a psicologia por trás de escolhas que parecem superficiais, mas revelam camadas profundas de como funcionamos. Até o próximo vídeo e lembra, não importa se seu corpo tem marcas permanentes ou não. O que importa é que suas escolhas sejam conscientes, autênticas e verdadeiramente suas.